sossegue. Dona Maria? Há 20 anos que a ARS, entidade reguladora da saúde, regula e supervisiona a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos setores público, privado, social e cooperativo, para garantir os direitos e legítimos interesses dos utentes, o cumprimento dos requisitos de exercício da atividade, incluindo os do licenciamento, e a legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. Somos uma entidade administrativa independente que regula, supervisiona, fiscaliza e sanciona as atividades de prestação de cuidados de saúde. Emitimos regulamentos e mediamos conflitos. Registamos e licenciamos os prestadores de cuidados de saúde para que cumpram os requisitos de qualidade e segurança ao nível das instalações, organização e funcionamento. Monitorizamos as práticas publicitárias em saúde. Realizamos regularmente fiscalizações e auditorias com equipas multidisciplinares para verificação in loco do modo de funcionamento dos operadores. Zelamos pela aplicação das leis e regulamentos e demais normas aplicáveis. Emitimos ordens, instruções, recomendações e advertências, sempre que necessário, e sancionamos as condutas infratoras. Apreciamos as sugestões, elogios e reclamações que recebemos e monitorizamos o seguimento que lhes é dado. Garantimos o direito de acesso aos cuidados de saúde em tempo útil, com qualidade e em segurança. Prestamos informação, orientação e apoio aos utentes. Asseguramos que saibam antecipadamente que cuidados lhes vão ser prestados, qual o seu custo e que possam recebê-los no setor privado ou social, em complementaridade com o público. Prevenimos práticas de rejeição ou discriminação infundadas, de indução artificial da procura e de violação da liberdade de escolha. Defendemos a concorrência, que significa mais prestadores, mais qualidade e melhores preços. Elaboramos estudos e emitimos recomendações sobre as relações económicas nos vários segmentos do sistema de saúde. Apostamos numa intervenção preventiva, apoiando os serviços de saúde e os utentes e trabalhando em cooperação com outras instituições. Somos a entidade reguladora independente da saúde em Portugal, que prossegue uma missão de interesse público de regulação de todo o sistema de saúde português. ARS. 20 anos pela saúde de todos. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao quarto e último painel online da quinta edição das Jornadas da Entidade Reguladora da Saúde, Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde. Ao longo desta semana, temos vindo a percorrer diferentes dimensões dos direitos dos utentes no sistema de saúde, desde o consentimento informado ao acesso aos cuidados através da linha SNS 24, passando pelos cuidados de saúde ligados à estética. Temas distintos, mas unidos por uma ideia comum: a importância de garantir que a inovação, a organização dos cuidados e a evolução do sistema de saúde continuam centradas nas pessoas, nos seus direitos e na sua participação informada. É precisamente neste contexto que chegamos hoje a um tema particularmente atual e incontornável: inteligência artificial e proteção dos direitos dos utentes, riscos e boas práticas no terreno. A inteligência artificial está já presente em muitas dimensões da saúde, no apoio ao diagnóstico, na gestão da informação clínica, na triagem, no apoio à decisão, na organização de serviços e até na relação entre profissionais e utentes. Mas a crescente utilização destas tecnologias traz também novas interrogações e responsabilidades. Como garantir transparência nas decisões apoiadas por sistemas de inteligência artificial, como assegurar a proteção dos dados e da privacidade dos utentes, que impacto poderá esta transformação ter na autonomia, na confiança e na humanização dos cuidados. Mais do que discutir tecnologia,
Este painel convida-nos, acima de tudo, a refletir sobre a forma como a inovação pode e deve coexistir com a proteção dos direitos dos utentes. O meu nome é Márcia Azevedo e, à semelhança dos últimos dias, voltarei a acompanhar-vos ao longo desta manhã em representação da Unidade de Informação e Literacia do Departamento do Utente. Também hoje contamos com uma forte adesão a estas jornadas, o que demonstra bem a relevância e a atualidade dos temas que temos vindo a abordar ao longo desta semana. Antes de iniciarmos os trabalhos desta manhã, deixo as habituais informações práticas para o acompanhamento da sessão. Recordo que as jornadas estão a ser gravadas e serão posteriormente disponibilizadas nos canais digitais da Entidade Reguladora da Saúde. Relembro também que esta iniciativa cumpre o disposto no Regulamento Geral da Proteção de Dados, pelo que solicitamos aos participantes que evitem partilhar informações pessoais ou situações concretas suscetíveis de comprometer a privacidade de terceiros. Ao longo do painel, poderão ser colocadas questões aos nossos oradores através do chat da plataforma, que depois serão encaminhadas para o momento de debate. No entanto, e atendendo ao elevado número de participantes, poderá não ser possível responder a todas as questões durante esta transmissão. Por esse motivo, a reguladora disponibiliza o endereço direitos.deveres@rs.pt para o envio posterior de questões ou pedidos de esclarecimento adicionais. Recordo, por último, que os certificados de participação serão emitidos apenas aos participantes inscritos que acompanhem a sessão através da plataforma StreamYard, dado que é esta a que permite o registro individual de presença. A todos os que nos acompanham esta manhã, o nosso muito obrigada pela presença e pelo interesse demonstrado ao longo destes dias. E é então, após este enquadramento, que damos início ao último painel online destas jornadas. A moderação da sessão estará a cargo da doutora Teresa Santos, coordenadora da Unidade de Informação e Literacia do Departamento do Utente. Teresa, muito obrigada. Passo-te então a palavra. Obrigada, Márcia. Muito bom dia a todos e sejam então novamente bem-vindos a este painel, integrado na edição comemorativa do 5º aniversário das Jornadas ERSE, Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde. Portanto, durante esta manhã vamos debruçar-nos sobre o tema Inteligência Artificial, proteção dos direitos dos utentes, riscos e boas práticas no terreno. Trata-se, de facto, de um tema do presente, não é um tema do futuro. O uso de sistemas de inteligência artificial é amplamente já utilizado no sistema de saúde português, é já uma realidade, como a Márcia referiu. Vamos, portanto, refletir sobre os desafios que estas novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial, colocam aos direitos dos utentes. Procuraremos identificar que direitos estão aqui em causa, que riscos estão envolvidos e que boas práticas estão já a acontecer. Aliás, como já terão reparado, a tónica desta edição das jornadas, o fio condutor que as vai orientando, é precisamente esta: perceber o que está implementado no terreno, como está implementado e que oportunidades de melhoria podemos identificar. Tudo isto num caminho, claro, que nos conduza à garantia dos direitos e dos interesses legítimos dos utentes. Neste contexto, vamos procurar reunir, e conseguimos, creio eu, reunir neste painel a perspectiva de quem diariamente lida com a inteligência artificial. E é precisamente com este enquadramento que damos início à nossa reflexão de hoje. Contamos para isso com um conjunto de oradores que, a partir das suas diferentes áreas de intervenção, nos ajudarão a refletir sobre estes desafios. Temos connosco a representar a entidade reguladora da saúde, a doutora Luísa Alves e o doutor António Ferreirinha, meus colegas. A serviços partilhados do Ministério da Saúde, na pessoa do doutor Bruno Trigo, contaríamos com a presença do doutor Luís Góis Pinheiro, mas por motivos de força maior não conseguiu estar hoje connosco. A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, representada pelo doutor Armando Vieira. O Dr. João Abrantes, médico radiologista diferenciado em imagiologia mamária e especialista em IA. A professora doutora Sandra Passinhas, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, na pessoa da doutora Maria Fontão. As vossas perspectivas complementares, com certeza, enriquecerão o nosso debate. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos e obrigada uma vez mais pela vossa presença.
Começamos por ouvir quem é chamado a aplicar a legislação que está em vigor no nosso ordenamento, a garantir o respeito pelos direitos dos utentes, mas também a promover o conhecimento do quadro normativo que é aplicável e a capacitação quer dos prestadores, quer dos utentes, quer de outras entidades com relevância no sistema de saúde. E, portanto, temos connosco os meus colegas, doutora Luísa Alves e doutor António Ferreirinha, que iniciarão a apresentação deste painel. A doutora Luísa Alves é licenciada em Economia pela Universidade do Minho, mestre em Business Economics pela Universidade Católica do Porto e pós-graduada em Business Intelligence and Analytics pela Porto Business School. É técnica superior de regulação especialista na entidade reguladora da saúde desde 2018 e exerce atualmente funções de coordenação do Gabinete de Estudos do Departamento de Estudos e Avaliação em Saúde. O Dr. António Ferreirinha é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, mestre em Direito na área de Direito Administrativo pela Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e pós-graduado em Gestão em Saúde pela Católica Porto Business School. É técnico superior de regulação especialista também na ERSE, na Unidade de Informação e Literacia do Departamento do Utente. Luísa, António, passo-vos agora a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Teresa. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar também os nossos colegas de painel e gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão connosco hoje e estarão connosco ainda esta manhã e possivelmente também amanhã para a conclusão das nossas jornadas de direitos e deveres. É verdade, como dizes, eu e a Luísa estamos cá para falar um pouco do trabalho que temos vindo a desenvolver no âmbito da utilização da inteligência artificial na saúde e iria também pedir ao back-office, se possível, que pudesse partilhar os slides exatamente. Aqui está, porque aquilo que nós vamos falar é precisamente isto da proteção dos direitos dos utentes relativamente à utilização da inteligência artificial, abordando os riscos, mas também as boas práticas a implementar no terreno para o garantir. E vamos fazer isto de uma forma muito simples e o caminho que vamos seguir é este. Vamos perceber quais são as competências da ERSE nesta matéria e vamos perceber que estas competências são as competências tradicionais e novas que são trazidas pelo Regulamento de Inteligência Artificial. Vamos também falar das informações de monitorização que a ERSE realizou nos últimos anos sobre a utilização de sistemas de inteligência artificial e vamos falar um pouco das conclusões dessas informações de monitorização, das suas consequências e das boas práticas a adotar para garantir os direitos dos utentes. Como eu estava a dizer, as competências da ERSE no âmbito da inteligência artificial dividem-se de duas formas. Por um lado, são as competências tradicionais que resultam dos estatutos e que todos nós conhecemos e das quais já viemos a falar durante esta semana nos restantes painéis, e dizem, sobretudo, respeito à regulação da atividade dos estabelecimentos e à garantia dos direitos dos utentes, e, por outro lado, tem um conjunto de competências novas que dizem respeito à proteção dos direitos fundamentais pelos produtos que são, neste caso, os sistemas de ar, que são os produtos regulados pelo Regulamento da Inteligência Artificial. Em que é que isto se concretiza? Começando pelo mais básico, pelo mais tradicional e por aquilo com que estamos mais familiarizados. As nossas competências resultam dos nossos estatutos. E aqui nós sabemos que, se por um lado regulamos a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, isto significa que quando no desempenho da sua atividade os estabelecimentos utilizem sistemas de inteligência artificial, esta utilização é uma componente, uma parte do serviço prestado e, portanto, cai na alçada da regulatória da ERSE. E queremos, com esta regulação, sobretudo, garantir, por um lado, a qualidade dos cuidados, mas garantir também outros direitos e interesses legítimos dos utentes. O direito de acesso, o direito ao esclarecimento e o direito à decisão, que depois acaba por se materializar no consentimento informado, e já falámos esta semana sobre a importância do consentimento informado e dos esclarecimentos. Falamos também do acesso à informação clínica, falamos da confidencialidade da informação de saúde, que numa altura em que estamos a derivar a prestação de cuidados e as atividades de suporte para o digital, deve ser objeto de uma preocupação acrescida, mas sobretudo também garantir a igualdade e a não discriminação. E as ações que a ERSE
em seta neste âmbito são as ações tradicionais e com as quais estamos já familiarizados e que já conhecemos. A análise de reclamações, a monitorização do sistema, a elaboração de questionários e de estudos, a emissão de instruções, também sanções por violação dos direitos que venham a resultar de um uso indevido ou inseguro de inteligência artificial e também aquilo que estamos aqui a fazer hoje, a promoção da literacia sobre direitos dos utentes e, mais especificamente, relativamente à utilização da inteligência artificial. Relativamente ao RIA, aqui temos mais novidades, digamos assim, porque o Regulamento de Inteligência Artificial está em vigor já desde dia 1 de agosto de 2024, a ERSE foi designada como uma autoridade nacional competente pela garantia dos direitos fundamentais a 2 de novembro de 2024, mas, para já, sabemos também que o regulamento é de aplicação faseada e, neste momento, temos as obrigações relativas à literacia sobre IA a serem já em aplicação e, por outro lado, as regras relativas às práticas proibidas sobre IA, de que falaremos en passant mais à frente. Por outro lado, podemos, por enquanto, contar com o dia 2 de agosto de 2026 como a data para a entrada em aplicação, para a aplicação da maioria das regras do regulamento, sobretudo naquilo que nos diz respeito para as regras relativas aos sistemas de inteligência artificial de alto risco que estão previstas no anexo 3º do regulamento. E aqui destaco, por exemplo, sistemas de triagem que sejam suportados, ou sistemas de inteligência artificial que suportem sistemas de triagem, por exemplo. Para além disso, existe também um outro conjunto de sistemas cujas regras se aplicarão a partir de 2 de agosto de 2027, que são os sistemas que são, por si só, um produto que seja objeto de legislação de harmonização e que esteja sujeito a uma avaliação de conformidade, ou seja, neste caso estamos a falar de várias categorias de dispositivos médicos, por exemplo, ou sistemas de inteligência artificial que sejam também com eles mesmos componentes de segurança desses mesmos sistemas. No entanto, estas datas podem ser alteradas em virtude da proposta de regulamento de pacote digital sobre a IA que está neste momento a ser discutido e em aprovação no Parlamento Europeu e que resultou de uma proposta da Comissão Europeia para adaptar a aplicação faseada e os prazos de aplicação das regras também ao suporte e às necessidades do mercado. No âmbito do RIA, estamos já não a falar de regular um serviço, mas estamos, sobretudo, a falar de uma competência muito específica de proteção de direitos fundamentais relacionada com a conformidade de um produto, porque o regulamento de inteligência artificial é um regulamento de produto. E, neste sentido, as competências da ERSE aqui são diferentes. O artigo 77 diz que a ERSE, neste caso, com a nomeação pelo Estado, que a ERSE é uma autoridade responsável pela proteção dos direitos fundamentais e, por enquanto, apenas relativamente aos sistemas de risco elevado que estão previstos no anexo 3. E aqui o conjunto de ações é ligeiramente diferente, porque a ERSE não é uma entidade reguladora da inteligência artificial. Aquilo que faz é garantir que os produtos não violam direitos fundamentais. E, por isso, esta atuação é muito focada no sistema em si, e, sobretudo, na possibilidade de aceder à documentação e de requerer testes sobre o produto, mas estes testes e este acesso à documentação deve sempre ser exercido em articulação com a Autoridade de Supervisão de Mercado. Esta Autoridade de Supervisão de Mercado, sim, será a entidade que terá competências extensas ao abrigo do Regulamento de Inteligência Artificial em Portugal e neste caso tendo em conta aquilo que tem vindo a ser as posições públicas adotadas, conta-se que venha a ser a Autoridade Nacional de Comunicações, até pelo menos formalização do diploma de execução do regulamento que se espera, de acordo com a Agenda Nacional de Inteligência Artificial, que seja publicado ainda no primeiro semestre deste ano. Isto quer dizer que existe um conjunto de competências da ERSE relativamente aos cuidados prestados, existe também um conjunto de obrigações que resultam do Regulamento da Inteligência Artificial e que a ERSE também vai aportar para a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde enquanto referenciais de boas práticas.
e grande parte destas regras vão passar a aplicar-se a partir de 2 de agosto de 2026. Aqui, antes de continuarmos, importa sobretudo termos em conta 4 conceitos basilares para a nossa apresentação e também para percebermos o que é inteligência artificial e que constam do artigo 3º do regulamento. Em primeiro lugar, temos de saber que é um sistema de IA. E um sistema de inteligência artificial é um sistema, diz-nos a definição, que é baseado em máquinas e que é concebido para funcionar com níveis de autonomia variáveis, ou seja, pode ser absolutamente autónomo ou pode precisar de um auxílio de uma validação humana em todas as etapas do seu funcionamento. E que pode apresentar capacidade de adaptação após a implantação. Aqui estamos a falar, por exemplo, dos sistemas que aprendem sozinhos ou que se vão desenvolvendo sozinhos através da aprendizagem que fazem com os dados que recebem após terem sido postos em funcionamento. Isto significa que, e para além disso, isto funciona sobretudo para atingir objetivos explícitos ou implícitos com base em dados que são introduzidos na máquina. Os objetivos explícitos são aqueles que nós sabemos que será o resultado que esperamos da máquina. Os objetivos implícitos são, digamos, um conjunto de objetivos intercalares ou intermédios que servem de apoio ao funcionamento da máquina. Os resultados que se esperam que surjam com a introdução destes dados são inferências de formas de gerar resultados que poderão ser previsões, e podemos aqui imaginar um sistema de IA que nos dá uma probabilidade de ocorrência de um determinado facto ou de uma classificação. Vamos imaginar um sistema de inteligência artificial que seja capaz de prever o estado do tempo para amanhã, assim, de uma forma muito simples. Conteúdos, e certamente já alguém conhece o fenómeno, por exemplo, dos deepfakes, e dos vídeos manipulados por IA, ou até dos textos criados com recurso à inteligência artificial, recomendações, ou seja, sugestões de atuação, ou mesmo o sistema pode tomar decisões e, dependendo do grau de autonomia, pode até executá-las. E sabemos, aliás, que estas decisões, estas previsões, estes resultados, no geral, vão influenciar ambientes físicos, ou seja, a vida real. Vamos imaginar um sistema de apoio à decisão clínica que vai influenciar um ambiente físico, que neste caso é a própria decisão do médico, por exemplo, ou ambientes virtuais, quando o sistema de inteligência artificial exerce aqui uma influência sobre um ambiente digital, por exemplo, uma plataforma. Por outro lado, é muito importante termos em conta o conceito de risco. O conceito de risco combina duas coisas: a probabilidade de ocorrência de um dano com a gravidade desse dano. E é um conceito que é muito familiar para juristas que lidam com, por exemplo, as obrigações de esclarecimento para a obtenção de um consentimento informado. Estes danos podem ser físicos, psicológicos, sociais ou económicos. E há 4 níveis de risco, mas eu aqui vou focar apenas nos dois mais elevados, que são, neste caso, o risco inaceitável, que são práticas manipuladoras, exploratórias ou de controle social, que constam do artigo 5º do Regulamento de Inteligência Artificial e que são absolutamente proibidas, salvo algumas exceções. Os sistemas de risco elevado, porque têm um impacto prejudicial substancial na saúde, na segurança e nos direitos fundamentais das pessoas na União Europeia. Quer dizer que, tendo em conta este impacto para a saúde, e é fácil de antever isto, pode causar danos relevantes e, neste caso, devem estar sujeitos a obrigações especiais. Por outro lado, existem dois conceitos que cumpre aqui assinalar, porque são os dois principais sujeitos de obrigações no âmbito do regulamento da inteligência artificial. Por um lado, o conceito de prestador, que não é o conceito clássico de prestador que estamos habituados a utilizar nos nossos webinars e na nossa comunicação entre reguladora, regulados e utentes. Isto porque o prestador para o regulamento de inteligência artificial é quem desenvolve ou manda desenvolver um sistema de inteligência artificial ou um modelo de inteligência artificial de finalidade geral, por exemplo, o modelo que está na base de sistemas como o ChatGPT, por exemplo, ou que coloca esse sistema de IA em serviço sob o seu próprio nome ou sob a sua própria marca a título oneroso ou gratuito, ou seja, acaba por ser
quem desenvolve o sistema, quem o cria e depois o coloca no mercado. Por outro lado, existe o conceito de responsável pela implantação, e aqui os nossos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde estarão contemplados sobretudo nesta dimensão e neste papel de responsável pela implantação, porque diz-nos o regulamento que é responsável pela implantação quem utiliza um sistema de inteligência artificial sob a sua própria autoridade. E aqui não se enquadram os casos em que o sistema seja utilizado no âmbito de uma atividade pessoal de caráter não profissional. Quer dizer, vamos imaginar que temos que exploramos um hospital ou uma clínica e decidimos adquirir uma licença ou um sistema de inteligência artificial ou uma empresa para utilizar na nossa clínica. Aí estamos a assumir o papel de responsável pela implantação do sistema de IA na nossa clínica e estaremos sujeitos às obrigações atinentes aos responsáveis pela implantação. Por outro lado, podemos também desenvolver o nosso próprio sistema de inteligência artificial e colocá-lo depois a funcionar sob a nossa autoridade, e aí podemos ser simultaneamente prestadores e responsáveis pela implantação. E é sobretudo esta diferença que queria marcar entre estas nomenclaturas e as nomenclaturas tradicionais, para que depois, ao longo da exposição, também não se crie uma grande confusão. Mas, se sabemos que o Regulamento de Inteligência Artificial entrou em vigor na segunda metade de 2024, a verdade é que ainda antes a ERSE começou a olhar para o sistema de saúde e a tentar perceber qual era o estado da implantação de sistemas de inteligência artificial na saúde. E para nos falar melhor sobre isto, temos hoje connosco a Luísa para nos falar das informações de monitorização que fomos fazendo ao longo destes últimos anos. É isso mesmo, António. Obrigada. Portanto, como tu disseste, em 2024 a ERSE deu início à avaliação da utilização de ferramentas de inteligência artificial por parte dos prestadores de cuidados de saúde. Portanto, nesse ano, em 2024, nós realizamos a nossa primeira informação de monitorização sobre a utilização de ferramentas de IA em utilização nas unidades hospitalares. E com base nos resultados que obtivemos, realizamos mais 3 informações de monitorização no ano de 2025, focadas nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde com as valências que estão aqui apresentadas, portanto, radiologia, cardiologia e dermatologia. Em termos de objetivos, aquilo que pretendemos foi, no fundo, avaliar a utilização de ferramentas de IA, no fundo, obter resposta para este conjunto de questões que estão aqui apresentadas. Em primeiro lugar, desde logo, perceber se os prestadores se encontravam ou não a utilizar estas ferramentas, em que atividades é que essas ferramentas eram usadas, por exemplo, se eram utilizadas no apoio à prática clínica, na gestão de doentes, nomeadamente para a gestão de listas de espera ou para a atribuição de prioridades, ou, por exemplo, se eram também utilizadas na interação com os doentes em questões não clínicas. Também questionamos os prestadores sobre as áreas clínicas em que estas ferramentas estavam implementadas, quais eram os resultados que eles pretendiam com a utilização destas ferramentas, por exemplo, se pretendiam automatizar tarefas de rotina ou se utilizavam estas ferramentas para apoio à tomada de decisão, isto a título de exemplo. Também perguntamos quem eram os utilizadores destas ferramentas, portanto, se era pessoal clínico, por exemplo, médicos e enfermeiros, ou se eram os utentes, por exemplo, que utilizavam estas ferramentas. Adicionalmente, fizemos também um conjunto de questões relacionadas com a proteção dos direitos dos utentes, nomeadamente se existiam procedimentos adotados pelos prestadores para a capacitação das equipas em termos de formação e de mitigação de riscos, e também questionamos se os prestadores informavam os utentes sobre a utilização de ferramentas de IA. Em termos de resultados, nós optamos por apresentar aqui os dados relativos à primeira informação, que, como eu disse, teve como foco as unidades hospitalares, e importa aqui referir 2 questões. A primeira é que o levantamento de informação foi realizado através de um questionário online que foi dirigido a um total de 185 estabelecimentos.
E o segundo ponto é que, terminado o prazo que nós concedemos para a submissão de resposta à ERSE, nós obtivemos a resposta por parte de todos os inquiridos. Face às respostas que nós recebemos, aquilo que nós concluímos foi que 40% dos inquiridos, portanto 74 unidades hospitalares, encontravam-se à data a utilizar ferramentas baseadas em inteligência artificial, sendo que a maioria dos estabelecimentos que utilizavam estas ferramentas pertenciam ao setor privado. Relativamente às atividades em que estas ferramentas eram utilizadas, a maioria dos estabelecimentos referiu a utilização destas ferramentas no apoio à prática clínica, nomeadamente na área da radiologia, o que motivou então a segunda informação de monitorização que nós realizamos já no ano 2025. Por outro lado, também concluímos que a utilização de IA era menos expressiva nas áreas de investigação e para a gestão de doentes. Quanto aos resultados que eram pretendidos pelos prestadores com a utilização destas ferramentas, a maioria das unidades hospitalares reportou-nos a utilização de ferramentas de IA com vista à automatização de tarefas de rotina. Em concreto, quase 70%, 68,9% dos prestadores reportaram-nos então a utilização de IA com vista à automatização destas tarefas e também ao apoio à tomada de decisão, que foi reportada por 63,5% dos prestadores. Quanto aos utilizadores, na maioria das unidades hospitalares, as ferramentas de IA eram utilizadas por médicos, em 94,6% das unidades, e também por enfermeiros, embora com um peso muito menos significativo, 37,8%. Como eu referi, nós também fizemos umas questões, dirigimos aos prestadores umas questões mais direcionadas à proteção dos direitos dos utentes, e, portanto, nós questionamos os prestadores sobre a existência de procedimentos ao nível da capacitação das equipas, e das respostas que obtivemos, concluímos que mais de 74% das unidades hospitalares não tinham procedimentos implementados ao nível do planeamento e capacitação das equipas nesta área da inteligência artificial. Dos 19 estabelecimentos que nos reportaram a existência destes procedimentos, a maioria, 89,5%, referiu a existência de um planeamento interno para o desenvolvimento e implementação de ferramentas de IA. Destacamos ainda aqui que quase 80%, 78,9% dos prestadores nos reportou a realização regular de relatórios sobre os resultados de implementação destas ferramentas. Estes resultados que obtivemos relativamente à capacitação das equipas são particularmente importantes, tendo em conta as exigências do RIA em termos de literacia em inteligência artificial. Não é assim, António? Verdade, Luísa. E é verdade porque temos de pensar sempre que quando alguém utiliza uma determinada ferramenta, isto tem ainda maior relevância no âmbito da utilização de sistemas de inteligência artificial e no âmbito da prestação de cuidados de saúde. Quem utiliza as ferramentas deve saber como as ferramentas funcionam, quais os riscos, e deve saber operar as ferramentas. E, neste sentido, o artigo 4º do regulamento diz-nos que os prestadores de cuidados de saúde, neste caso, sejam eles na qualidade de prestadores ou de responsáveis pela implantação de sistemas de inteligência artificial, devem garantir que as pessoas envolvidas na operação e na utilização de sistemas de inteligência artificial ao seu serviço devem ter um nível suficiente de literacia no domínio da IA. E um nível suficiente de literacia no domínio da IA é precisamente isso. É saber como funciona, saber os riscos, saber quais as medidas a adotar para uma utilização ética e responsável da inteligência artificial, dos sistemas. E este nível de literacia deve basear-se nos conhecimentos técnicos, na experiência, nas qualificações académicas, na formação das pessoas e no contexto no qual será utilizada a inteligência artificial. E, para além disso, deve também, e muito importante, nós sabemos que temos sempre o utente no centro da relação, que as pessoas visadas pela utilização devem também ser um fator importantíssimo da aferição da suficiência da literacia no domínio da IA por parte dos profissionais, que eventualmente terão até responsabilidades depois de explicar
e de esclarecer as pessoas visadas pela utilização sobre os riscos e o funcionamento dos sistemas. Mas para que haja literacia, é também necessário que se conheça os riscos. E também fizemos algumas questões sobre isso, não foi, Luísa? Sim, foi isso exatamente. Portanto, outra das questões que nós fizemos, tendo em vista a avaliação da proteção dos direitos dos utentes, foi exatamente sobre a existência de estratégias que visassem a mitigação de riscos. Aquilo que nós concluímos foi que mais de 66% dos estabelecimentos não tinham estas estratégias implementadas, e quando falamos de riscos, falamos, por exemplo, de erros associados às decisões clínicas suportadas em inteligência artificial, à violação de dados pessoais ou até mesmo à falta de competências digitais das equipas, que também já tivemos a oportunidade de avaliar. Dos prestadores que nos reportaram a implementação destas estratégias, nós destacamos aqui a implementação de estratégias que visam mitigar os erros associados às decisões clínicas, que estão presentes em 20 dos 25 estabelecimentos que nos reportaram então já ter estas estratégias implementadas, e também as que visam mitigar eventuais situações de violação de dados pessoais. Tendo em conta estes resultados, António, o que é que nos podes adiantar em termos de principais falhas e, sobretudo, de boas práticas a serem observadas? Bom, em primeiro lugar, quero relembrar que o risco vai sempre contender com os direitos das pessoas. E quero também relembrar que há uma grande parte dos sistemas de inteligência artificial utilizados pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, e este número eventualmente vai aumentar com o desenvolvimento tecnológico e com a implementação de novas tecnologias e de novos sistemas que vão ser assumidas pelo regulamento de inteligência artificial como sendo de risco elevado. E o regulamento estabelece um conjunto de obrigações que nós consideramos que são também boas práticas para os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde no que diz respeito à utilização de sistemas de risco elevado, porque eles contendem com direitos dos utentes como a adequação dos cuidados, a igualdade e não discriminação. E podemos começar logo aqui pela qualidade dos dados. Há estudos já com alguns anos que demonstraram, por exemplo, que uma simples desproporcionalidade ou falta de representatividade nos conjuntos de dados de treino dos sistemas de inteligência artificial pode levar a resultados discriminatórios e inadequados, nomeadamente no que diz respeito em concreto, e isto tendo em conta os estudos que foram realizados, quanto à detecção, por exemplo, de lesões cutâneas, nomeadamente carcinomas, em peles mais escuras, em pessoas que tenham peles mais escuras, ou mesmo na medição numa oximetria, simplesmente porque o feixe de luz não vai ter o mesmo retorno sobre um dedo que tenha uma pele mais escura como tem com uma pele mais clara, porque a luz não passa e, portanto, vai dar um resultado enganador. E, simultaneamente, leva a que as pessoas sejam tratadas de forma desigual e há aqui uma discriminação. Por outro lado, os sistemas devem também ser acompanhados de documentação pormenorizada que expliquem a sua finalidade, e isto vai ser muito útil não só para a adequação dos cuidados, porque vai permitir a quem utiliza perceber como utilizar, nomeadamente manuais de instruções, mas também vai permitir compreender o sistema para poder explicá-lo aos destinatários e, portanto, auxiliar no direito à decisão. Os registros de atividade são muito úteis para verificar, para monitorizar se os cuidados estão a ser adequados, mas também como auxiliar no acesso à informação clínica, nomeadamente para perceber que tipo de tratamento de dados ou de informação de saúde foi realizada pelo sistema. A supervisão humana para os sistemas de risco elevado é obrigatória e contende, sobretudo, com a qualidade dos cuidados, porque é esta supervisão humana que vai permitir que nenhuma ação proposta pelo sistema seja executada sem que um humano avalie. E assim funciona como um degrau final
de prevenção do erro. Por outro lado, os sistemas devem ser robustos, há um conjunto de medidas de cibersegurança que devem ser acauteladas e também deve haver exatidão dos dados. Isto, mais uma vez, vai contender com acesso à informação clínica, porque a informação deve ser fidedigna e exata, deve estar protegida, mas, por outro lado, importa sobretudo garantir que os sistemas estão seguros e, portanto, não há a possibilidade de tratamentos indevidos de dados ou até do extravio de dados para outras finalidades que não sejam as previstas na utilização do sistema de inteligência artificial e que foram comunicadas à pessoa visada pela utilização. E tudo isto deve ser acautelado no âmbito de sistemas de avaliação e de atenuação de riscos. Estas obrigações estão escalpelizadas na secção 3 do capítulo 3 do Regulamento de Inteligência Artificial, para quem quiser saber mais sobre isto e aprofundar modos concretos de o garantir. Planear para o risco é uma forma de garantir a segurança e a qualidade dos cuidados, e para isso temos que começar logo pelo início e voltando à questão da literacia. Formar profissionais de forma adequada, porque os profissionais devem ser capazes de detectar erros, e aqui estamos a falar de resultados discriminatórios, estamos a falar de alucinações do sistema, ou seja, quando o sistema tem um comportamento completamente desadequado para aquilo que lhe é questionado, vieses que podem também resultar da falta de representatividade dos dados e mesmo tratamentos indevidos de dados, ou seja, quando o sistema, eventualmente tendo maior autonomia, possa utilizar os dados de uma forma que não seria suposta pela sua utilização ou não era aquela que lhe tinha sido incumbida por ordem de dados de entrada ou até pela sua codificação. Esta formação vai sempre contender também com referenciais de utilização adequada e segura dos sistemas e, para o efeito, é necessário definir os papéis dos responsáveis e os responsáveis por cada ação no âmbito desta cadeia de utilização do sistema de inteligência artificial. Isto implica também que haja circuitos de decisão e de supervisão bem definidos, para garantir um controle a todo o tempo, e é preciso, sobretudo, que existam mecanismos operacionais e adequados de comunicação de ocorrências para, nos casos em que se verifica que há um dano recorrente e um risco que já tinha sido identificado, ou até não, que pode haver uma resposta adequada para atenuar os danos. E tudo isto vai contender, mais uma vez, com a garantia dos direitos e interesses legítimos dos utentes, porque cada microtarefa ou cada definição de papéis e cada referencial ou instrução para a utilização adequada vai ter uma influência sobre um dos direitos que nós já conhecemos do nosso catálogo, que nós abordamos também na nossa publicação de Direitos e Deveres e que já não são de todo estranhos para o nosso auditório. Além disso, o planeamento deve ter em conta uma perspectiva objetiva e deve ter uma perspectiva subjetiva. Na perspectiva objetiva, é preciso que o plano de mitigação de riscos tenha em conta aquilo que são as obrigações de transparência, a ética, a segurança e a legislação existente e, relativamente a cada uma destas perspectivas, identificar os riscos e acautelá-los. Por outro lado, existe uma vertente mais subjetiva que contende com os riscos associados aos utilizadores, pelos seus perfis, aos destinatários também, pelos seus perfis, aqui estamos a falar no caso da prestação de cuidados de saúde dos utentes, e ainda de outras partes interessadas, ou numa linguagem de gestão mais moderna e com estrangeirismo, os stakeholders, que também fazem parte da cadeia de valor da inteligência artificial e que podem ter um papel em todo este processo e também essa posição funciona como um potencial ponto de riscos. E, sobretudo, planear é também compreender. E planear é saber explicar os mecanismos, como eles funcionam e os riscos associados. Porque planear o risco é compreendê-lo para ser capaz de o comunicar. E, relativamente à comunicação de riscos, nós também fizemos aqui uma questão, não foi, Luísa? Sim, exatamente. A última questão que nós colocamos aos prestadores, tendo em vista então a avaliação da proteção dos direitos dos utentes, foi se os utentes eram informados por parte do prestador sobre a utilização de ferramentas de IA.
O que nós concluímos foi que quase 60% das unidades hospitalares, em concreto 59,5%, não informavam os utentes sobre a utilização destas ferramentas. Relativamente aos prestadores que informavam os utentes, destacamos que a maioria dos prestadores informava os utentes no momento da utilização destas ferramentas, sendo pouco comum, muito pouco expressiva, a informação aos utentes no momento da obtenção do consentimento informado. E estes resultados, António, também merecem aqui uma análise da tua parte, tendo em conta não só o dever de esclarecimento, mas também o direito dos utentes à decisão, não é isso? Merece sim, e vemos isto até por causa da missão de que nos incumbiram a Inês e o Hugo na segunda-feira, ao remeter para o nosso painel uma abordagem do direito à decisão e dos deveres de esclarecimento relativamente à utilização de inteligência artificial. Porque, em primeiro lugar, temos de dizer isto. Aplica-se ao consentimento informado relativamente à utilização de sistemas de ar na prestação de cuidados de saúde as regras que se aplicam ao consentimento informado e das quais ouvimos falar na segunda-feira. E depois temos de pensar que os sistemas de inteligência artificial podem ser utilizados, por exemplo, em atividades como a triagem, o diagnóstico e o apoio à decisão clínica, e alguns desses sistemas têm riscos são de risco elevado para o regulamento. Ora, se são de risco elevado no âmbito do regulamento, parece-nos que se ultrapassa uma visão que ainda é defendida por algumas partes da doutrina e de quem estuda a inteligência artificial, de que a inteligência artificial, os sistemas de inteligência artificial, por terem muitas das vezes taxas de acerto ou de eficácia superiores à de uma análise puramente humana, comportam menos riscos. Mas a verdade é que os riscos podem não estar associados à eficácia do sistema, mas à gravidade de um eventual erro do sistema. E por isso, se é suficientemente grave, se caracteriza a prestação de cuidados de saúde e se comporta riscos relevantes, esses riscos devem ser comunicados ao utente. E isso pode querer dizer que o utente deve ser informado sobre a utilização concreta de sistemas de inteligência artificial na prestação de cuidados, porque, na verdade, é um meio a utilizar, e nós na segunda-feira já vimos que o utente tem direito a ser informado sobre os meios a utilizar. É um meio que comporta riscos, e estes riscos devem ser informados também, porque são riscos relevantes. E, por último, diria também que exista a existência ou não de alternativas, e numa fase, digamos que ainda embrionária da implementação de sistemas de inteligência artificial ao longo de todo o sistema, ainda é possível que existam alternativas mais tradicionais ou mais convencionais à utilização de sistemas de inteligência artificial. Portanto, sim, na medida em que a utilização de sistemas de inteligência artificial seja um elemento caracterizador da prestação de cuidados de saúde e um meio relevante a utilizar, deve haver informação ao utente para que este possa decidir submeter-se ou não a um determinado cuidado que seja suportado por ferramentas de inteligência artificial. E, no limite, podemos até pensar em pessoas que possam, e isto é legítimo, porque faz parte do direito à autodeterminação da vontade das pessoas, e é um elemento da sua liberdade de escolha, pessoas que, por questões ideológicas, possam não querer que seja utilizada a inteligência artificial, e todos estes aspectos devem ser tidos em conta. Neste sentido, relativamente ao direito à decisão e aos deveres de esclarecimento, é o que nos cumpre salientar, fazendo também esta relação com as questões da literacia e com o planeamento, porque a literacia dota os profissionais da capacidade de esclarecer efetivamente os utentes. Por outro lado, o planeamento pode também estabelecer todos os circuitos que funcionam em torno de toda a questão do consentimento,
da existência de alternativas, mas sobretudo com a redução dos riscos a comunicar, porque se estiverem acautelados, as próprias medidas de mitigação de riscos podem funcionar como elemento atenuante. E foram estas as questões principais que colocámos, mas deixamos muito mais ainda para conversar na fase do debate. Não queríamos deixar também de terminar a nossa apresentação sem dizer que a ERSE criou um grupo de trabalho dedicado às matérias da inteligência artificial e tem uma área dedicada no website, no separador atividade. Podem procurar área de regulamento da inteligência artificial. Contam para já com algumas perguntas frequentes e ligações úteis que podem ajudar a esclarecer algumas questões, mas podemos também dizer que esta área do website está em atualização e que em breve teremos novidades que enriquecerão ainda mais esta área e certamente poderão ajudar prestadores de cuidados de saúde e utentes a perceber melhor esta realidade da inteligência artificial. Por outro lado, deixamos aqui também algumas ligações mais clássicas aos conteúdos informativos da área utentes do website, que já conhecerão, mas que aqui têm para referência. Da minha parte, é tudo. Gostaria de agradecer a vossa atenção, gostaria de agradecer também a grande ajuda que a Luísa nos deu e despeço-me com um até já. E devolvo a emissão à Teresa. Muito obrigada, Luísa, António, pela apresentação, realmente muito esclarecedora e que já foi suscitando, de facto, questões muito pertinentes por parte do público que vai assistindo e que coloca no chat. Muito obrigada. Portanto, ficou evidente que a inteligência artificial já está amplamente presente no sistema de saúde, tem impactos concretos na prática clínica, mas também subsistem desafios importantes ao nível da capacitação das equipas, da mitigação dos riscos e, portanto, com impacto na garantia dos direitos dos utentes. Obrigada, portanto, Luísa e António, por nos darem esta visão atual do que está a acontecer no sistema de saúde e da forma como é que a ERSE tem vindo a exercer as competências que lhe cabem também nesta matéria. Passaremos agora a ouvir quem operacionaliza sistemas de informação centrais da área da saúde, muitos deles recorrendo certamente a soluções de inteligência artificial. E, portanto, temos connosco o Dr. Bruno Trigo, Diretor de Arquitetura, Negócio e Engenharia de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. O Dr. Bruno Trigo é licenciado em Estatística e Gestão de Informação pela Nova IMS, contando ainda com formação executiva na Universidade Católica Portuguesa e no PADIS, na área de Gestão em Saúde. Iniciou a sua carreira na área de Business Intelligence, na Nova Base, e integra a SPMS desde 2015, onde tem vindo a destacar-se na liderança de projetos estratégicos. Ao longo do seu percurso, assumiu funções de diretor de sistemas de informação, tendo igualmente liderado sistemas nacionais de referência, como o conhecido Registro de Saúde Eletrónico. Dr. Bruno, muito obrigada. Tenho agora a palavra. Olá, obrigado. Antes de mais, agradecer a introdução e também agradecer o convite. Eu preparei aqui uma apresentação, exato, que já conseguiram partilhar. Obviamente que a SPMS tem responsabilidades do ponto de vista da implementação, mas obviamente também temos de ter cuidado com alguns pontos que foram apresentados na apresentação anterior e que temos tido essa preocupação e também não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista também de governação. Convém também enquadrar aqui um bocadinho o papel da SPMS no ecossistema, portanto, nós obviamente temos responsabilidades ao nível de desenvolvimento de software, ao nível de desenvolvimento de projetos tecnológicos, de algumas iniciativas, mas também prestamos serviços noutras áreas, tanto nas áreas das compras como nas áreas de recursos humanos, portanto também ajudamos os OLS com este serviço partilhado, não é? No sentido de tentar ajudar os vários stakeholders a avançar com algumas iniciativas. Nós temos projetos e serviços, né? Separando isto em duas grandes vertentes, produtos e serviços, e depois obviamente tentamos avançar com essas iniciativas do ponto de vista de implementação. Temos neste momento 3 grandes âmbitos em termos de produtos, tanto do ponto de vista para o profissional,
na área de interoperabilidade, na área de integração, na área dos dados, do ponto de vista do cidadão, com várias iniciativas onde tentamos partilhar os dados dos utentes com eles e, portanto, ter essa capacidade, e também depois relacionado com o Espaço Europeu de Dados em Saúde, do ponto de vista da investigação, do ponto de vista da inovação, com conhecimento, com dados, e com essa partilha a acontecer de forma mais segura possível. Obviamente, lá está, como eu disse, três grandes papéis, né, do ponto de vista da integração, da usabilidade, do ponto de vista de sistemas que sejam cada vez mais simples de usar para os profissionais, acessos do ponto de vista para o cidadão cada vez mais simples e também seguros, e do ponto de vista do investigador também conseguir dar acesso à informação. No fundo, tratamos aqui muito do ponto de vista do acesso. Como devem entender, em termos de ecossistema, é um ecossistema muito complexo, com muitos sistemas que foram criados ao longo do tempo, muito sediados, alguns deles do ponto de vista da doença, ou seja, sistemas em silo que são criados para responder a alguns desafios em concreto, dados dispersos entre vários sistemas, que obviamente depois complicam, no fundo, conseguir orquestrar do ponto de vista de integrações e do ponto de vista de interoperabilidade todos esses sistemas. Esta questão dos dados muitas vezes serem dispersos e de muitos sistemas e muito processo também está relacionado tudo isto do ponto de vista da governação, e obviamente do que foi falado na apresentação anterior liga um bocado com isto, não é? Definir concretamente quem tem algumas responsabilidades sobre os sistemas, mas não só do ponto de vista tecnológico, obviamente, do ponto de vista mesmo de governação. Isso é, depois, de certa forma, um desafio que liga muito com o desafio do Espaço Europeu de Dados em Saúde, em que se tenta, de certa forma, através do regulamento, explicitar melhor estas relações, tanto de governação como de confiança entre os vários stakeholders, mas também depois, mais abaixo, nível operacional ou tecnológico, como quisermos entender, também esse nível de relação. Portanto, a SPMS tenta, do ponto de vista da inovação, tenta ter uma visão mais central sobre a inovação, que ela seja sustentável, também é muito importante. Nós vemos às vezes algumas iniciativas que, sem prejuízo do seu bom espírito e da sua boa vontade, depois do ponto de vista de sustentabilidade, seja por uma questão de custo, seja por uma questão de custo orçamental, financeiro, mas também do ponto de vista de custo de envolvimento de várias pessoas na governação daquele sistema, não se torna sustentável. Portanto, tentamos, de certa forma, criar esses processos para os sistemas não só serem implementados, mas conseguirem viver, não é? E conseguir evoluir nesse ecossistema. E, portanto, tentar criar valor para todos os stakeholders, e tentar com que isso seja orquestrado, de uma certa forma, pela SPMS. Portanto, lá está, essas três vertentes: plataformas e serviços partilhados, interoperabilidade, segurança e escalabilidade, são os valores que nós tentamos alicerçar na implementação de vários sistemas. Aqui um slide que aparece a branco, eu não sei muito bem porquê, mas de qualquer forma, e ligando com um bocadinho com o tema também, nós temos tentado abraçar os três grandes circuitos do ponto de vista da doença, do ponto de vista da prevenção, detecção precoce, do ponto de vista de problemas de saúde agudos, e também do ponto de vista da doença, da gestão de doença crónica, tendo sempre o cidadão e também o seu cuidado presente. Nós, nesse sentido, temos trabalhado do ponto de vista da detecção de informação digital disponível para o cidadão, validada por várias sociedades que têm esse conhecimento, e, portanto, esse conhecimento é partilhado com os utentes no site do SNS 24 sobre saúde e sobre vários temas de saúde. Portanto, conteúdos que estão disponíveis para o utente com validação clínica de vários especialistas. Depois também vários serviços digitais, o visto de calculador de risco de diabetes. Estamos a trabalhar para implementar mais calculadores de risco,
portanto também tentar do ponto de vista de prevenção, informar, mas também disponibilizar serviços que o cidadão pode aceder. Estamos a trabalhar depois também do ponto de vista de implementação, considerando várias situações que foram referidas na apresentação anterior, do ponto de vista de certificação, por exemplo, para dispositivos médicos, mas também do ponto de vista de documentos que são relevantes e essenciais, como AIPDs, no caso de proteção de dados, mas também do ponto de vista de segurança. Portanto, tentamos agora, neste momento, implementar um sistema que até foi referido também, do ponto de vista de detecção precoce na área da dermatologia, estando neste momento, lá está, num ambiente ainda piloto, com uma OLS, e que estamos a validar e a verificar de que forma é que podemos avançar com este sistema, sempre considerando a validação humana, pois se o algoritmo de uma foto tirada por um utente, o algoritmo considera que é algo que é importante ser analisado por um especialista, referenciar para uma consulta, seja de cuidados hospitalares, seja de cuidados de saúde primários, para uma validação humana sobre aquela matéria. Portanto, depois do ponto de vista de saúde aguda, como sabem, serviços de atendimento central, nós também aí na linha SNS 24 temos criado, avançado com alguns algoritmos do ponto de vista de apoio de inteligência artificial, em que recolhemos sintomas através desse algoritmo, em linguagem natural, geramos um resumo clínico que depois é validado e encaminhado de acordo com as regras definidas, é encaminhado para um profissional de saúde que revê e confirma essa saída, não é? E, portanto, o benefício para o cidadão é que tem menos tempo de espera, a decisão é validada e o encaminhamento também é mais rigoroso. Também benefício para a linha como um todo, em que permite essa escalabilidade e essa rastreabilidade dessas decisões com base em padrões. Portanto, do ponto de vista de doença aguda, também aqui estamos a trabalhar nisso. Do ponto de vista depois também digital, mais uma vez, temos a triagem digital disponível no SNS 24, em que o cidadão consegue percorrer o algoritmo através dessa triagem, basicamente, mais uma vez, com uma saída depois a ser de acordo com os algoritmos definidos, algoritmos clínicos definidos na linha, encaminhar o utente para a saída correta. Do ponto de vista depois de gestão e recuperação de doença, para além dos temas que são conhecidos a nível hospitalar, ao nível de cuidados de saúde primários, o S clínico, normalmente do ponto de vista clínico, depois temos a possibilidade de acompanhamento remoto, seja por teleconsulta, pela live, ou depois telemonitorização, acedendo a um sistema que a SPMS criou e evoluiu em PRR, que é a telecuidados, que está disponível para o profissional, mas também com uma app que é capaz de se ligar, tem essa capacidade de ligar a vários dispositivos, de remeter dados recolhidos pelo utente para o profissional e acompanhar remotamente o estado de saúde do utente. E depois também, obviamente, temos o que é acesso à informação, acesso ao autocuidado, acesso a dados que estão disponíveis nos canais digitais e que, portanto, esses serviços estão disponíveis para o cidadão, que pode consultá-los a qualquer momento. Também do ponto de vista de inclusão, temos os balcões SNS 24, uma iniciativa que promovemos na criação mais local, ou seja, de serviços de proximidade em que o utente pode, através dos balcões, aceder a vários serviços digitais, com a intermediação de um profissional, e portanto temos aqui, de certa forma, essas áreas abarcadas. Em termos de inovação, não é só sistemas, como eu disse, portanto temos a questão dos serviços, mas também do ponto de vista, às vezes, mesmo de hardware, ou seja, a SPMS em matéria de PRR comprou equipamentos, sejam eles para os profissionais, sejam eles depois do ponto de vista também de incentivar, através das ULS, dar equipamentos que podem depois, por exemplo, na monitorização remota, disponibilizar aos utentes para utilização. Portanto, compramos, em termos de números, cerca de 40 mil equipamentos para partilhar com as OLS. Criámos formas de implementar ou de inovar e tentar puxar por essas implementações dos vários serviços junto às OLS, com a criação do Dia Digital, onde percorremos o país com estas iniciativas a mostrar aos profissionais que
possibilidades é que existem, que funcionalidades é que existem nos vários sistemas, portanto, apoio na utilização da tecnologia, depois também com manuais, com formação. Tentamos ajudar com a revisão dos processos e, obviamente, depois também a nível central tentamos monitorizar como é que efetivamente essa implementação está a acontecer. Importante referir que, também ligando obviamente com o tema que estamos aqui a tratar, do ponto de vista do utente, no Espaço Europeu de Dados em Saúde, no regulamento, alguns regulamentos já foram aqui referidos, mas em relação a dados que ligarão depois com questões de inteligência artificial, na questão do uso primário e do secundário, o utente, sendo dono dos seus dados, poderá e tem vários direitos contemplados nesse regulamento, tanto do ponto de vista de acesso à sua informação, como revogação de acessos, saber quem é que acedeu aos seus dados, quando, como e porquê, e várias categorias estão contempladas nesse âmbito, portanto, seja do resumo de saúde, por exemplo, vacinas, alergias, diagnósticos, dispositivos médicos, seja do ponto de vista de relatórios de alta médica, dispensa e prescrição, resultados laboratoriais ou resultados de relatórios de imagiologia, tudo isto deve ser disponibilizado ao utente e o utente tem controle total sobre a sua informação. Portanto, isto está previsto no Regulamento do Espaço Europeu e, nesse âmbito, portanto, é uma camada primária para o controle sobre a sua informação. Obviamente que depois, para questões de inteligência artificial, isso também terá de ser contemplado, isso está previsto noutro regulamento, mas é importante considerarmos que os dados, no seu efeito mais primário, também têm esta questão de governação do utente sobre sobre os seus próprios dados. Nós, depois, do ponto de vista de tratar os dados para melhorar a sua qualidade, obviamente, porque isto depende de especificações técnicas onde nós validamos a qualidade da informação, nós vamos também depois ter a possibilidade, em termos do Data Lake, que é outro projeto que nós alavancamos em PRR, e que só foi possível mesmo em termos orçamentais avançar com este projeto em PRR, também vamos tentar disponibilizar depois, decorrendo de um processo de autorizações, disponibilizar informação aos investigadores, anonimizada e segura, em ambientes controlados pela SPMS, que vão possibilitar essa partilha depois para investigação e para inovação dessa informação. Obviamente que, tendo essa informação, será possível depois trabalhar em termos de qualidade, mais uma vez, essa informação para inovação, para algoritmos de inteligência artificial, considerando, obviamente, depois todas as outras etapas que são necessárias do ponto de vista regulatório, seja certificação ou outros, que teremos de considerar. Portanto, o ecossistema, do ponto de vista da SPMS, sempre a nossa visão do ponto de vista de eficiência, custos ou outras, escalabilidade, ter integração com a inteligência artificial, mas que ela efetivamente tenha valor acrescentado e do ponto de vista de qualidade da informação e da prestação de serviços. Portanto, mais valor não só do ponto de vista do SNS ou do ecossistema da saúde, mas para o cidadão, seja ele utente ou não, para o cidadão, maior eficiência do Estado e soberania do ponto de vista de controle dessas infraestruturas por parte do Estado. Dar nota também, do ponto de vista hoje do utente, já permitimos várias autorizações, várias possibilidades, seja ele de controle dos seus próprios dados administrativos ou também do ponto de vista das autorizações de conseguir autorizar ou não o acesso à sua informação. E, contemplando isso, estão novas autorizações previstas, por exemplo, para o Espaço Europeu de Dados em Saúde, seja para partilha de dados para o uso primário, para a prestação de cuidados, seja de partilha de dados para o secundário, no fundo, para investigação. Portanto, todas essas autorizações estão neste momento a ser trabalhadas. Do ponto de vista de inteligência artificial, para além do que já falei, nós também, do ponto de vista interno, mais administrativo, também estamos a trabalhar nessa matéria, portanto, do ponto de vista de conformidade de sistemas, de interoperabilidade, e, portanto, tentar também alicerçar isso do ponto de vista de inteligência artificial e do ponto de vista mais de orientações e recomendações. Nós criamos já 2 documentos, um mais do ponto de vista de contexto regulamentar e de boas práticas, e também outro documento mais do ponto de vista de implementação de inteligência artificial e contexto da saúde, onde abordamos a questão da supervisão, de certificação, da transparência, de segurança, mas também da formação
e de como implementar sistemas de inteligência artificial com segurança. Portanto, no fundo, é isto que nós temos tentado avançar e deixar aqui uma última palavra de agradecimento mais uma vez pelo convite. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Bruno, pela clara apresentação, muito ilustradora então do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela SPMS através dos diversos canais que opera. Creio que terá ficado muito clara a tónica da usabilidade, de permitir um acesso simples, de confiança, não só aos utentes, mas também aos demais utilizadores destes diferentes ecossistemas, e também ficou clara a necessidade e a vossa produção de informação relevante e de qualidade para orientarmos todas as pessoas nestes ecossistemas que entretanto vão evoluindo, como é natural, mas que assim se garante, de facto, uma melhor experiência no sistema de saúde. Muito obrigada. Ouvimos agora quem agrega a perspectiva dos prestadores de cuidados de saúde do setor privado nesta matéria. Por isso temos connosco o Dr. Armando Vieira, vogal da direção da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. O Dr. Armando Vieira é licenciado em Economia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tendo realizado estágio na Arizona State University. Possui mestrado em Economia e Gestão de Cidades pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e frequentou o curso de Alta Direção em Gestão de Unidades de Saúde do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. É também professor convidado no mestrado de Gestão dos Serviços de Saúde da UTAD. Tem a palavra, Dr. Armando. Muito obrigada. Muito obrigado, muito bom dia. Começar por agradecer o convite e dar os parabéns pela iniciativa da Entidade Reguladora da Saúde, porque de facto estamos num momento de início de uma nova era, no início de um novo tempo e, portanto, partilharmos, termos estes momentos de partilha, estes momentos de reflexão e podermos entre todos conversar, refletir, partilhar experiências, partilhar dúvidas, porque é assim que nós podemos construir um sistema mais forte, um sistema que de facto tenha, neste caso que vamos falar, temos uma ferramenta que é a inteligência artificial a favor dos utentes, a favor das pessoas, dos cuidadores, dos médicos, dos enfermeiros, todos aqueles que trabalham neste ecossistema. E, portanto, saudar uma vez mais esta iniciativa. Eu não sou especialista em inteligência artificial, muito longe disso. Sou um simples administrador de um hospital privado, de um grupo privado, mas que gostaria de partilhar hoje convosco algumas reflexões que nós fazemos internamente e que, de alguma forma, acredito que sejam também partilhadas por outras pessoas e outros gestores, outros profissionais de saúde, que no início de uma nova era, no início de um novo tempo, são confrontados diariamente com necessidade de tomada de decisões, de definição de estratégias, de temas que vão impactar todo o ecossistema. E, portanto, partilhar convosco aqui algumas reflexões que fizemos internamente, que fazemos no setor como um todo, e era isso que eu, nos próximos 10, 15 minutos, gostaria de fazer convosco. Portanto, partilhar que nós, como já tivemos a oportunidade de ver, até pelo estudo que foi apresentado logo no início desta sessão, hoje a inteligência artificial já está em muitas áreas do nosso trabalho. Aquela mais jovem, aquela que de alguma forma vai se materializando mais é na área da imagiologia. De facto, há hoje já um conjunto de equipamentos que já trabalha com inteligência artificial e, portanto, colabora com os médicos, com os técnicos na captação de imagem, nos relatórios, portanto já tem esse trabalho, digamos assim, de ajudar o médico a aprimorar a sua atividade. E depois tem diferentes áreas, seja na decisão clínica, seja naquela área de captação da conversa, como tivemos aqui a oportunidade de ver, de captação de gravação, digamos assim, das consultas e produzir relatórios em tempo real para validação dos médicos, seja em contact centers, em áreas centrais de agendamento de consultas ou cirurgias, e, portanto, hoje nós já temos uma pitada de inteligência artificial em cada uma das diferentes áreas que vive um hospital. E depois dizer também que a inteligência artificial
tem muitas áreas de atuação. E a primeira, aquilo que eu gostava de partilhar convosco, são as reflexões que nós temos internas, é que a inteligência artificial é mais do que automação, é mais do que algoritmos. São modelos que, de alguma forma, têm uma atitude crítica perante os dados. É bastante diferente daquilo que nós conhecemos até à data. Até à data nós colocávamos um conjunto de dados, de muitos dados, e depois o output desses dados era geralmente ciência exata, era algo que era concreto e que era binário. Neste momento estamos a falar de coisas ligeiramente diferentes. Há aqui momentos críticos de interpretação e de sugestão, que é uma dimensão diferente daquilo que nós conhecíamos da área digital. E, portanto, seja em trabalhar com grandes volumes de dados, seja na capacidade que hoje a inteligência artificial tem de interpretar e processar a nossa linguagem e traduzir isso, desde logo, em texto, mas organizar o texto, porque nós até agora tínhamos sistemas que eram capazes de gravar as conversas, mas replicavam as conversas ipsis verbis conforme gravado e pela ordem conforme eram gravadas. Hoje não, hoje nós temos sistemas que gravam a conversa, a reunião, mas depois produzem um relatório que não é uma mera transcrição daquilo que se passou na reunião e, portanto, já organiza as datas, os dados, os temas, as tarefas e, portanto, estamos perante pequenas ferramentas que vão impactar o nosso dia-a-dia, não tenho dúvidas nenhumas, mas que a IA tem áreas diferentes, áreas de atuação muito amplas, e essa é a grande descoberta que nós vamos tendo todos os dias, e todos os dias nós estamos a perceber que há aqui áreas diferentes de abordagem. E porque estamos numa organização, numa sessão organizada pela Entidade Reguladora da Saúde, e porque o tema é mesmo esse, é perceber o impacto dos direitos dos utentes com a aplicação da inteligência artificial, nós também temos que ter esta atenção. E, portanto, internamente também nós vamos analisando aqui as diferentes dimensões dos direitos dos utentes, desde continuar sempre a considerar que estamos a falar de pessoas, estamos a tratar pessoas, com preocupações de pessoas e, portanto, tentar e procurar sempre esta individualidade, este cuidado individual. Depois, como também já foi aqui largamente partilhado, nenhum destes processos pode avançar sem o doente, o utente, no nosso caso o cliente, estar a acompanhar e dizer sim, eu quero que a inteligência artificial acompanhe este processo de consulta, de exame, de cirurgia. Hoje temos robôs cirúrgicos que já colaboram também com o médico, já, digamos assim, são ajudantes, são quem melhora o processo cirúrgico. Depois um tema muito sensível, não é de agora da inteligência artificial, mas agrava-se porque os dados são importantes, tem a ver com a privacidade e a segurança dos dados. Nós temos que continuar a ter aqui um respeito, um investimento muito grande sobre dados e privação de dados. Aliás, esta semana ocorreu um episódio que ainda está por esclarecer, centenas ou dezenas ou milhares centenas de milhares de dados de pessoas do SNS terão sido violados através de um ataque que foi feito à base de dados do SNS e, portanto, são situações que preocupam todos, são desde de cada um de nós como utente até enquanto gestores e administradores, e, portanto, esta obrigação de nós também mantermos esta atenção, porque os dados, digamos assim, nós vamos ter estas ferramentas de inteligência artificial tanto melhor quanto tivermos mais dados e melhores dados. E, portanto, os dados vão ser um fator crítico no sucesso destes projetos. Depois, perceber bem que todos nós, seja o médico, seja o doente, como é que nós vamos interpretar esta informação e garantir que
em cada um dos momentos, o doente, o utente, pode levantar o braço e dizer: eu não quero esta colaboração de inteligência artificial, eu quero, digamos assim, um modelo convencional, e nós temos sempre que ter essa alternativa e garantir esses acessos. Portanto, eu queria partilhar aqui convosco identificar aqui três áreas em que nós identificamos como riscos para o sucesso. Um deles é aquilo que nós acabamos de falar, que tem a ver com os dados. Se nós apresentarmos dados de doentes de uma determinada faixa etária, de uma determinada etnia, de um determinado sexo, é normal que ele vá treinando com esses dados, nesses utentes, nessa base de dados. Quando confrontado com situações diferentes, é provável que os resultados não sejam os mesmos. Já aqui foi dado o caso da questão da dermatologia em população negra, e, portanto, são esse tipo de situações que nós também temos que acautelar, porque, de facto, para nós temos que ter consciência que a inteligência artificial, de facto, tem uma atitude crítica sobre os dados, mas a base são sempre dados. E, portanto, só conhecer uma parte da população, uma parte de uma faixa etária, o que for, é sobre isso que está treinado e, portanto, vai ter limitações quando sair daquela população em que treinou. Outra questão que eu gostaria de reforçar, sublinhar, tem a ver com a importância de guardar dados, manter os dados, digamos assim, seguros e garantir que todo o sucesso deste projeto não vai colocar em risco conquistas que vêm do passado. Portanto, hoje nós temos, todos nós partilhamos imensos dados, desde a área da saúde, a área bancária, a área dos seguros, da nossa vida pessoal. Portanto, todos nós partilhamos muitos dados, mas o sucesso da partilha dos dados tem sido acompanhado por uma robustez, digamos assim, na segurança. E nós sabemos que não é fácil ter acesso ao consumo de energia em minha casa. Digamos assim, é uma informação que está entre mim e a EDP e, portanto, não são partilhados. Ou que canais é que eu vejo através da Zona ou da Mel, ou por onde é que está o meu carro, onde é que está... São dados que nós partilhamos entre nós e os fornecedores desses dados. Ora, na saúde, isto ainda é mais crítico e, portanto, a forma como nós armazenamos os dados, a forma que nós organizamos os dados são, de facto, determinantes para a confiança e para o avançar e o consolidar deste projeto. No dia em que os utentes perderem a confiança no sistema, não vamos ter inteligência artificial com a robustez que nós gostaríamos. Portanto, exemplos como aquele que aconteceu na semana passada são importantes de evitar, porque o alarme social que se provoca é de tal forma impactante que pode colocar em risco um conjunto de práticas que hoje nós temos como seguras, dados que nós temos hoje como seguros, e portanto, é obrigatório que nós, as empresas relacionadas com o tratamento destes dados, garantam toda a rastreabilidade, garantam toda a robustez de que é possível e as pessoas podem confiar os seus dados aos diferentes prestadores, aos diferentes sistemas e que há uma preocupação com esses dados. Depois, um tema que é perceber quem toma decisões no âmbito da inteligência artificial. Isto é, há propostas, há sugestões, há tarefas que de alguma forma são emanadas do sistema e que nós muitas vezes não conseguimos perceber como é que foi. E, portanto, garantir que a validação, a decisão final, a interpretação é sempre humana. Ainda estamos num momento que a inteligência artificial é um assistente, é um ajudante.
não tem autonomia, ainda, pelo menos na área da saúde, não deve ter autonomia. Há outros sítios em que já terá autonomia. Na questão, por exemplo, das viaturas que têm condução automática, que já não têm condutor, já tem essa robustez, já tem milhões de quilómetros, esse tipo de tecnologia, e ganhou essa autonomia e já não precisa de um condutor a garantir que vai parar no vermelho, a garantir que não entra num sentido proibido, a garantir que para na passadeira. Portanto, o sistema ganhou essa robustez. Nós, na área da saúde, estamos a fazer esse trabalho. Ainda estamos, diria, muito longe de ganhar esse tipo de autonomia. Não sei se alguma vez vamos querer ou vamos conseguir, mas é importante nós percebermos que, por isso mesmo, o profissional de saúde, seja um enfermeiro, seja um técnico de imagiologia, seja um médico, deve manter sempre a decisão final e deve acompanhar todo o processo. Eu não vos queria demorar muito mais tempo, partilhar convosco alguns casos típicos, alguns casos com que nós partilhamos com as nossas equipas, são casos teóricos, são casos exemplo, mas que nos obrigam a refletir. São casos que aconteceram, que foram acontecendo, mas que nos podem criar alertas de como é que nós podemos implementar os sistemas. Seja, por exemplo, nos diagnósticos que são feitos em ambiente de urgência, em que nós podemos criar aqui falsas sensações de que está tudo bem e afinal, o doente, o utente, tinha uma doença mais grave do que o algoritmo apresentava. E, portanto, estamos numa situação em que temos que continuar a treinar o algoritmo, temos que continuar a introduzir dados, a transmitir todos os feedbacks, porque o trabalho da inteligência artificial é melhorar e, portanto, ele só vai melhorar quando nós lhe dermos feedback. Quando ele se enganar, nós vamos ter que lhe dizer que te enganaste e vamos ter que trabalhar estes dados para garantirmos que a informação que é produzida é cada vez melhor. E, portanto, sempre estar com esta atenção de que é importante o feedback, é preciso carregar a informação de retorno para ajudar a melhorar essa informação. Depois, e depois a seguir vamos ter aqui um médico dentista que naturalmente falará com isto com muita mais propriedade, mas a verdade é que há aqui momentos e já falamos na questão da radiologia, há momentos em que há diferenças entre aquilo que é proposta pelo sistema, pela inteligência artificial, pelo software, e aquilo que é a decisão médica. E, portanto, hoje também não há dúvidas nenhumas que a decisão médica que é soberana, a decisão médica que é, digamos assim, o validador legal e oficial, e, portanto, é importante mantermos neste campo de atuação o conforto de todos nós sabermos que todos os relatórios de imagiologia são feitos por humanos, por médicos, ou pelo menos são validados e autorizados por médicos. Porque isto é que estes pequenos passos de garantir que tudo isto vai acontecer de forma gradual é o que vai emprestar a credibilidade ao sistema. E depois, eu próprio já assisti a algumas consultas, algumas simulações de consultas em que, digamos assim, o sistema, o software gravava a consulta e depois, digamos assim, fazia um relatório para quem é médico, o SOAP, o conjunto de avaliações subjetivas, objetivas, e o plano, e, portanto, as análises e o plano, e, portanto, perceber que estamos a aprender. Eu vi, e vou-vos dizer, aquilo apresentava algumas limitações, houve situações interpretadas pelo software que não foi o que se passou na consulta. E, portanto, é preciso melhorar. Depois também é preciso que as pessoas estejam conscientes de que aquilo está a ser gravado, é preciso termos todos conscientes onde é que nós vamos colocar aquela informação, porque nós vamos entrar numa era muito rápida,
muito rápida e, portanto, é preciso mais sessões como esta, envolver todos neste tipo de sessões, porque isto é tudo muito rápido. Digamos assim, a grande revolução da inteligência artificial tem a ver com velocidade, com tempo, porque tudo se vai passar muito mais rápido, tudo. Seja na área da programação informática, seja na área da validação de um conjunto de dados. Eu acho que a rapidez com que isto vai acontecer vai ser gigante e, portanto, é preciso nós mantermos aqui alguma serenidade e mantermos os processos atentos, até porque há coisas do passado que ainda faltam resolver e nós não podemos abrir uma porta enquanto não fecharmos outras. Eu recordo, por exemplo, há agora hoje um número elevado de consultas, por exemplo, de teleconsulta, médicos individualmente que fazem teleconsulta, e que hoje a legislação da entidade reguladora da saúde, por exemplo, ainda tem algumas dúvidas como é que nós vamos validar esses consultórios médicos ambulantes, esses consultórios médicos que se fazem muitas vezes através de um iPhone, de um telemóvel, de um computador, em que nós não sabemos onde são registados esses dados, dessa consulta, essa informação, e, portanto, é importante nós darmos aqui ferramentas à entidade reguladora da saúde e a todo o sistema para que nós não temos passos muito, muito rápidos sem perceber o que é que está a acontecer até em temas que já acontecem hoje. Hoje a teleconsulta hoje é um tema, porque nós hoje assistimos a uma proliferação de profissionais de saúde que anunciam nas diferentes redes sociais que fazem teleconsultas, mas nenhum de nós sabe como é que se faz o agendamento dessa teleconsulta, que garantias é que existem de proteção da informação que é transmitida nessa teleconsulta, que tecnologia está associada, como é que tudo isto funciona. E, portanto, estamos a falar de teleconsultas, não estamos a falar de inteligência artificial. E, portanto, para todos nós percebermos a dificuldade que vamos encontrar na regulamentação, digamos assim, na certeza de que vamos garantir os direitos a todos os utentes. E, portanto, porque no fim, o mais importante é colocar o utente no centro do sistema. E, portanto, temos que lhe dizer o que é que ele tem, que tipo de inteligência artificial vai ajudar naquele processo, seja uma consulta, seja um exame, seja uma cirurgia. Nós temos que perceber de forma clara como é que nos vai transmitir o seu consentimento, dar-lhe o direito de dizer não quero um modelo ainda convencional, e depois ter canais, digamos assim, a forma de continuar a manter todos os seus direitos intactos, seja de reclamar, seja, digamos assim, de permitir escalar alguma insatisfação. E era isto que eu tinha para vos dizer. Novamente, o nosso muito, muito obrigado. Estamos disponíveis para aquilo que entenderem e continuaremos disponíveis para, com a entidade reguladora da saúde, podermos aprofundar estes temas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Dr. Armando, por esta perspectiva tão clara que nos apresentou, pela abordagem dos principais pontos a considerar, então, na relação com o utente, na interação com o utente, dos riscos que estão envolvidos, obviamente, e que exigem dos prestadores uma especial atenção e rigor, e destes exemplos, nesta parte mais final, destes exemplos mais práticos que nos trouxe e das aprendizagens daí resultantes. Também neste campo, a ERSE continuará e manter-se-á empenhada em colaborar com os prestadores, promovendo também aqui um percurso conjunto e orientado para a salvaguarda e para a proteção dos direitos dos utentes. Creio que agora faremos uma pequena pausa. Márcia, passo para ti. Muito obrigada. Obrigada, Teresa. Sim, chegamos assim ao momento de intervalo desta manhã. Ao longo desta primeira parte do painel, tivemos já a oportunidade de ouvir diferentes perspectivas sobre a utilização de inteligência artificial na saúde e sobre alguns dos desafios e oportunidades que esta evolução tecnológica coloca à proteção dos direitos dos utentes. Vamos agora fazer uma breve pausa de cerca de 10 minutos. Quando regressarmos, continuaremos os trabalhos deste painel com as restantes intervenções e posteriormente avançaremos para o habitual momento de perguntas e respostas com os participantes. Convidamos a todos os que nos acompanham a permanecer connosco. Até já!